Há dois erros muito comuns. O primeiro é considerar que a palavra igreja se refere a um prédio literal, consagrado ou não, que pertence a uma comunidade cristã e onde são realizados cultos religiosos. O segundo é considerar que igreja se refere a uma sociedade organizada, composta de cristãos professos, que possuem algum nome específico ou são governados por uma forma estabelecida de ordenança. Esses conceitos são totalmente contrários à palavra de Deus. Para saber o verdadeiro significado, devemos notar que a palavra grega, eclésia, que é traduzida igreja, significa literalmente um chamado, um grupo de pessoas chamadas para fora, um ajuntamento. Aparece no Novo Testamento, referindo-se a Israel, Atos capítulo 7, versículo 38, a um ajuntamento de pessoas em Éfeso, Atos capítulo 19, versículo 39, e finalmente a Igreja de Deus como um corpo composto de pessoas chamadas para fora, separadas do mundo. Encontramos a primeira ocorrência desta palavra com este significado em Mateus capítulo 16, versículo 18. O que constitui a igreja e uma igreja? A resposta é que a primeira é universal e a segunda é local. Vamos examinar e pensar um pouco sobre o termo igreja universal. A igreja universal é composta exclusivamente de verdadeiros crentes no Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Estas pessoas são nascidas de novo, nascidas do alto pelo Espírito Santo de Deus e formam o ajuntamento invisível, insolúvel e inviolável de remidos na época atual. Para saber a origem da igreja, veja Efésios capítulo 3, versículos 3 a 12 e Colossenses capítulo 1, versículos 12 a 27. Quanto à sua inauguração, veja Mateus capítulo 16, versículo 18 e Atos capítulo 2. Foi o resultado da obra consumada de Cristo na cruz, da sua ressurreição e ascensão, e simultâneo com a descida do Espírito Santo em Pentecostes. Sua conclusão será na volta do Senhor Jesus até os ares, como vemos 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18. Pensamos agora na igreja local. Ela é composta de um grupo de crentes professos em qualquer localidade, reunindo-se ao nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 18 e 20, a forma mais simples, e reconhecendo uma autoridade tripla, isto é, o senhorio do Senhor Jesus, o controle do Espírito Santo e o ensino da palavra de Deus. Deveria ser composta somente de verdadeiros crentes, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, mas descrentes, às vezes, se infiltram, Atos capítulo 8, versículos 9 a 13, e capítulo 20, versículo 29, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 e Judas capítulo 4. Comunhão numa igreja entre membros, crentes e outros conhecidamente descrentes é totalmente contrário às Escrituras. Quanto ao aspecto local da igreja, veja Atos capítulo 8, versículo 1, capítulo 13, versículo 1, Apocalipse capítulo 2, versículos 1 e 8 e etc. Quanto ao uso do plural, veja Atos capítulo 15, versículo 41, Atos capítulo 16, versículo 5, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 17 e Apocalipse capítulo 2, versículo 1, capítulo 22, versículo 16. Tais ajuntamentos são chamados de igrejas de Deus, mostrando sua origem e a quem pertencem. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14, igrejas de Cristo, mostrando essa expressão mostra sua redenção e responsabilidade. Romanos capítulo 16, versículo 16. Igreja dos santos, esta expressão mostra sua composição e caráter. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. E finalmente, a expressão igreja dos gentios mostra sua eleição e abrangência. Romanos capítulo 16, versículo 4, com Atos capítulo 15, versículos 3 a 4 e capítulo 9, versículo 15. Vamos agora considerar o caráter da igreja e qual a sua finalidade. Isto é indicado por vários termos descritivos ou analogias. Mais uma vez, é necessário distinguir entre os aspectos locais da igreja, a igreja local,
e o aspecto na Igreja Universal, na sua totalidade. Primeiro, vamos pensar na Igreja Universal, na sua totalidade. Não estamos falando de denominação que tem esse nome hoje. A Igreja Universal deve sempre ser vista em relação a Cristo. Foi projetada por Deus para a glória do seu amado Filho. Nunca teve por finalidade glorificar uma hierarquia arrogante em busca de poder político mundial. Homens falam com frequência da Igreja como se ela fosse uma entidade separada, tendo autoridade especial no meio das denominações. É um uso incorreto da Bíblia. As figuras de linguagem que encontramos no Novo Testamento, referindo-se à Igreja de Cristo, são muito interessantes e extremamente instrutivas. São elas: um corpo, Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 e 13, Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23, capítulo 4, versículo 4. Em Efésios, o corpo é visto como sendo o complemento da cabeça. E em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, como sendo completo na cabeça. Vemos uma união vital entre Cristo, o cabeça, e os cristãos como membros do seu corpo. Como cabeça, Cristo é a base da vida da igreja. Efésios capítulo 1, versículo 13, e versículo 11 e versículo 13. Em quem, note essas palavras lá, a fonte do alimento da igreja. Efésios capítulo 4, versículo 16, do qual o supervisor das atividades da igreja. Efésios capítulo 4, versículo 15, naquele. Através dos membros do seu corpo, o cabeça pode se expressar aqui na terra. Eles executam a sua vontade. Devemos notar que enquanto há unidade no corpo, há variedade de funções nos membros individualmente. A outra expressão da igreja aqui também é um edifício. Efésios capítulo 2, versículos 19 a 22. A igreja é vista como um edifício espiritual, um templo santo, um santuário edificado para a morada de Deus em espírito. Realmente um nobre conceito da habitação divina. Encontramos a única outra ocorrência da palavra grega traduzida morada em Apocalipse capítulo 18, versículo 2, que apresenta um contraste notável. O arquiteto deste templo santo é o próprio Deus. Ele é o criador do plano. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 22, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Cristo é o construtor e a rocha fundamental. Mateus capítulo 16, versículo 18 e 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Ele é a principal pedra da esquina, da qual todo o edifício é alinhado. Efésios capítulo 2, versículos 20 e 21 e 1 Pedro capítulo 2, versículo 6, Isaías capítulo 28, versículo 16. A pedra preciosa, que literalmente significa a pedra do topo de uma estrutura piramidal ou de um pináculo. Veja 1 Pedro capítulo 2, versículo 7, Hebreus capítulo 12, versículos 10 e 11 e Atos capítulo 4, versículos 10 e 11. Estas citações do Antigo Testamento, Salmo capítulo 118, versículos 22 e 23, apoiam uma antiga tradição judaica referente à pedra principal do Templo de Salomão. Veja também Zacarias capítulo 4, versículos 7 a 9, que se refere ao segundo templo que foi edificado depois do exílio. No templo espiritual, os crentes são pedras vivas, conforme 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Para alguns expositores, os apóstolos e profetas no Novo Testamento são comparados à primeira fileira de pedras especiais edificadas sobre um fundamento rochoso. Efésios capítulo 2, versículo 20. Porém, creio que é melhor entender fundamento como a doutrina de Cristo, proclamada por estes servos de Deus. Confira 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 e 11 e Romanos capítulo 15, versículo 20.
No Novo Testamento, a figura de um edifício se mescla com o que se segue. Todos são agora alcançados pelo Evangelho em termos de igualdade. Vamos agora pensar na igreja local. O uso no Novo Testamento de alguns termos semelhantes, tanto para a igreja universal quanto para a igreja local, reforça claramente a verdade na mente do Senhor de que esta deve ser uma expressão local da igreja universal. Vemos, por exemplo, a figura, o corpo, como igreja local. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Uma igreja local certamente não é o corpo e também não é um corpo, como se Cristo tivesse vários corpos, mas é como o corpo, isto é, o que for verdadeiro sobre a igreja completa nesse sentido é também verdadeira sobre a igreja local. Submissão ao cabeça é indicada, porém a ênfase agora está na unidade amorosa, afinidade mútua e atividade coordenada de todos os membros. Leia o versículo 21, bem como todo o contexto. Vemos também outra figura que é o edifício, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. A figura aqui tem um significado duplo, mostrando tanto o processo como o produto. É uma habitação sagrada, um santuário divino. Novamente, não é o santuário, ou literalmente um santuário, mas a igreja deve ser o santuário de Deus em caráter. A ideia predominante é a de santidade. O fundamento correto de uma igreja local é Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. A outra figura é a lavoura. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Isto também inclui tanto o processo como o produto na figura de um pedaço de terra cultivada. Nesse sentido, nos é aberto um grande leque de estudo proveitoso. O alvo divino em cuidar da igreja local é ver a produção de fruto. Colossenses capítulo 1, versículo 10. Outra figura é virgem. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. As palavras de Paulo, vos tenho preparado, não podem se referir à igreja universal. Ele está sem dúvida se referindo à igreja em Corinto, e era um lembrete muito necessário para os crentes carnais ali. A pureza e fidelidade ao Senhor devem ser evidentes, tanto na igreja local como em cada um dos seus membros individualmente. A outra figura é um rebanho. Nós temos referências sobre isto em Atos capítulo 20, versículos 28 e 29, e 1 Pedro capítulo 5, versículos 2 e 3. A palavra grega usada é poinon, uma forma diminutiva da palavra poine, pois se refere à igreja local e não a todo o rebanho pertencente a Deus. Mostra a necessidade de um cuidado incansável por parte dos subpastores locais, os anciãos. A outra figura que temos da igreja local no Novo Testamento é como castiçal, Apocalipse capítulo 1 a capítulo 3. Cada igreja individualmente é vista na sua responsabilidade coletiva de brilhar para o Senhor em meio às trevas espirituais da sua localidade. Testemunho através da palavra provavelmente seja a ideia predominante. Confira Filipenses capítulo 2, versículo 16. Temos outra figura que é epístola, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. A igreja local carrega uma grande responsabilidade na sua capacidade de testemunhar de Cristo perante o mundo, através de sua conduta. Testemunho através de comportamento é a ideia principal. Maiores esclarecimentos quanto ao relacionamento da igreja local podem ser proveitosos. Vamos conferir agora. Em relação ao Senhor, o princípio mais importante é o da submissão. As comparações feitas acima mostram vários aspectos disto. A mesma verdade nos é ensinada em Apocalipse, dos capítulos 1 a 3. O apóstolo, na sua visão, viu o Senhor ressurrecto no meio dos castiçais, simbolizando as 7 igrejas. João o vê andando entre as igrejas como o supervisor único do seu testemunho para ele. Cada igreja é responsável a ele
e ele lida diretamente com cada uma. Ao contrário do candeeiro de ouro do tabernáculo com seus 7 braços, estes castiçais são individuais. Isto certamente nos ensina que a única ligação entre igrejas individuais é o mesmo Senhor, Efésios capítulo 4, versículo 5, e o mesmo Espírito, Efésios capítulo 4, versículo 4, simbolizado pelo óleo existente em todas as lâmpadas. O Senhor é o cabeça que comanda, e o Espírito Santo é a fonte de poder para testemunhar. Em relação a outras igrejas, a ideia predominante é o de intercomunhão. Sempre deveria existir uma comunhão íntima e feliz entre elas. O Novo Testamento registra um constante ir e vir entre as igrejas, por servos de Deus com o propósito de ensinar, e por crentes em negócios ou em visitas sociais a outras localidades. É importante entender que não havia e não deve haver uma federação de igrejas, tendo ou não algum nome distintivo, nenhum grupo limitado ou exclusivo de igrejas, nenhuma organização humana, seja ela qual for. Além disto, as Escrituras não oferecem qualquer tipo de apoio à ideia de uma autoridade central como igreja matriz ou conselho eclesiástico, nenhuma comissão representativa ou qualquer outra forma de corpo administrativo. Líderes e alguns anciãos reúnem-se, algumas vezes para discutir problemas importantes de doutrina e prática, e fazem recomendações, porém isto é muito diferente de uma organização administrativa. Em relação ao mundo, a regra clara é a separação. Já temos visto neste capítulo que a igreja é um ajuntamento de pessoas chamadas para fora, primeiramente por um chamado individual, João capítulo 17, versículos 14 a 16, e Romanos capítulo 8, versículo 30, e depois por constituição coletiva como a igreja de Deus, um povo para o seu nome, Atos capítulo 20, versículo 28, e capítulo 15, versículo 15, Tito capítulo 2, versículo 14. Temos visto também que a igreja local deve ter as características da universal, da igreja universal no sentido total, o corpo místico, onde está todo crente verdadeiro, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, e capítulo 3, versículos 16 e 17. A palavra santo indica separação para Deus de todos os sistemas mundanos, pois o mundo todo, a palavra no grego cosmos, jaz no maligno, 1 João capítulo 5, versículo 19. Isto inclui o mundo social, o mundo político e o mundo religioso, quer pagão ou o assim chamado cristão. Note o mandamento claro em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 18. No que diz respeito aos ajuntamentos de uma igreja local, convém notar que enquanto a vida diária e o serviço religioso do povo de Israel sobre a lei eram regulados detalhadamente por mandamentos claros, um serviço para a servidão. Gálatas capítulo 4, versículos 24 e 25, os cristãos têm o imenso privilégio de servir como filhos em jubilosa liberdade, Gálatas capítulo 5, versículo 1, capítulo 4, versículos 6 a 7, e 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Leia os contextos desses versículos. Numa época festiva ou dias de jejum são impostos, e não é nenhum mandamento sequer sobre hora e local de reuniões. Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, Gálatas capítulo 4, versículos 8 a 11. Entretanto, não ficamos totalmente sem orientação. Podemos encontrar diretrizes nos exemplos deixados pelos cristãos e que foram registrados nas Escrituras, sem dúvida, para a nossa instrução. Vemos que eles se reuniam para partir o pão. Atos capítulo 2, versículo 42, capítulo 20, versículos 1 a 7, 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 32. Este era o motivo principal para se reunirem no primeiro dia da semana. Temos também a adoração coletiva, embora pareça não haver exemplos concretos no Novo Testamento de uma reunião exclusivamente para adoração, exceto quando associado com outras atividades, certamente ela não pode ser desassociada
do partir do pão ou a ceia do Senhor. Adoração no aspecto coletivo, bem como no aspecto individual, é manifestada no cumprimento correto das funções sacerdotais. As seguintes referências nos ajudam: João capítulo 4, versículos 23 a 24, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, Hebreus capítulo 13, versículo 15, capítulo 10, versículos 19 a 25 e Atos capítulo 2, versículo 47. Temos também união em oração. Reuniões para oração são registradas com frequência no livro de Atos, e com isto aprendemos lições valiosas sobre a importância dessas reuniões na vida de uma igreja. Que uma queixa comum em nossos dias seja a baixa frequência nas reuniões semanais de oração. Veja Atos capítulo 2, versículo 42, capítulo 4, versículos 24 a 31 e capítulo 12, versículos 5 e 12. Temos também leitura das Escrituras e ensino. Essa prática atrai os salvos. Confira Atos capítulo 2, versículo 42, capítulo 11, versículo 26, capítulo 13, versículo 1, capítulo 15, versículos 30 e 32, capítulo 20, versículo 7, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13, 1 Coríntios capítulo 14 e Colossenses capítulo 4, versículo 16. A leitura pública das Escrituras eram necessárias naqueles dias quando existiam muitos analfabetos nas comunidades cristãs. Além disto, cópias dos manuscritos eram poucas e custavam caro. Mesmo em nossos dias, uma leitura pública cuidadosa da Palavra de Deus pode ser mais proveitosa do que grandes sermões. Também, no Novo Testamento, nas igrejas locais, era ouvir relatórios e dar relatórios. Os apóstolos Pedro e João retornaram de um interrogatório perante as autoridades religiosas de Jerusalém e relataram tudo aos seus. Confira isto em Atos capítulo 4, versículo 23. Isto estava relacionado com o testemunho público. O relatório provocou um estímulo à oração zelosa e eficaz nos versículos 24 a 31 deste capítulo. Vemos exemplos de relatórios missionários em Atos capítulo 14, versículos 26 a 28, capítulo 15, versículos 3 e 4 e no versículo 12. Temos também a necessidade de disciplina. Isto exigia uma atitude da igreja. Confira 1 Coríntios capítulo 5, versículo 4. Este assunto também é considerado, vamos ver em outro vídeo com mais detalhes. Temos encontros sociais caracterizavam os salvos nos primeiros dias da igreja. A comunhão com os seus era buscada constantemente em verdadeira separação de um mundo incrédulo e principalmente para serem tempos por serem tempo de perseguição. Não é de se admirar que os crentes se sentiam atraídos uns aos outros pelas experiências comuns que havia entre eles. Confira Atos capítulo 2, versículo 46, capítulo 4, versículos 23 e 32, 2 Pedro capítulo 2, versículo 13 e Judas, versículo 12. As festas de amor, ou ágape, mencionadas eram basicamente uma refeição social na qual não havia distinção de raça ou classe social. A prática santa de encontros sociais é muito negligenciada em nossos dias, e esta falta é prejudicial para uma melhor comunhão. Breves encontros nas reuniões da igreja, como um aspecto de mão entre amigos especiais, um aperto de mão só entre amigos especiais, são considerados por muitos como sendo suficiente para se cumprir com os deveres sociais de cristão. Reuniões especiais podem ajudar em certos sentidos, mas não abrange todas as obrigações. Abrir as portas do nosso lar, especialmente para crentes solitários, é um serviço muito valioso para o Senhor. Recém-convertidos que não gozam de um ambiente favorável no seu lar, geralmente podem ser ajudados, e muito, na sua vida cristã, através da hospitalidade demonstrada por famílias cristãs consagradas. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários
Obrigado por assistir este vídeo.